Aí você começa a botar mexicano para fora, tratar mexicano. Se faz uma coisa radical, invade o México, por exemplo. O Trump disse que ia invadir o México para combater narcotráfico lá. Se tem uma coisa assim, você imagina só, você tem uma bomba relógio dentro do seu território. Você tem. E aí é o seguinte. Incorporar o Canadá. É o seguinte: 40 milhões de mexicanos e de descendentes mexicanos que têm acesso a armas. Também. E aí, cara, como é que você faz assim? Aí você teve teve um momento agora que você teve um fortalecimento de grupos supremacistas para atacar imigrantes, para caçar imigrantes e tal. E aí o que acontece? O supremacista armado. Aí começa a ter esse tipo de situação. As pessoas começam a se armar do outro lado também. Então, se esse troço vai radicalizando, vira um troço imprevisível. A gente está diante de um problema que eles estão convivendo lá, que é um negócio... A gente viu essa semana uma estudante turca, estava andando na rua, pegaram a mulher e falaram assim, não, está presa, porque era porque você escreveu não sei o quê. Ué, vem cá, mas não é o país da liberdade? Da liberdade de expressão? É isso aí. Então a pessoa está presa. Não é assim, foi autuada e foi embora para casa. Não, está presa. Ah, não, tá escrevendo besteira aí. Perdeu. Exatamente. Então assim, é uma sociedade que está passando por grande grau de estresse, e aí o Trump faz o quê? Aí ele cria uma série de situações para remediar uma sociedade que está passando por problemas crônicos de desintegração. Então arruma mais inimigos internos, vão fazer a América grande novamente, isso aqui. Bom, pelo menos nesse campo, é uma política menos nefasta, vamos entender assim, do que algumas vezes que os Estados Unidos estabeleceram guerras contra outras nações para desviar o foco também. Inclusive com governos mais à esquerda, vamos dizer assim. A coisa... Não, esquerda, olha só... Direita é menos direita. Essa é a coisa... Quando você fala assim, esquerda nos Estados Unidos, depende da régua, né? Você pega uma régua assim, se você colocar sei lá... Adolf Hitler aqui e o Mussolini, né, numa régua, qualquer pessoa que esteja no outro lado vai ser de extrema esquerda, não é? Então, essa é uma coisa, inclusive, que a direita aqui do Brasil fica dizendo, a esquerda nos Estados Unidos, olha só, tem esquerda lá? Tem até comunista, tem pessoas que defendem, enfim, tem partido comunista nos Estados Unidos. A esquerda também, nesse sentido, e aí talvez a gente possa entrar nesse tema, como ao longo do tempo a esquerda foi perdendo traços de econômicos, humanos, e foi se transformando mais nessa questão cultural, da questão do gênero, a questão da diversidade, coisa do tipo. Isso é o que hoje em dia existe de esquerda americana, né? A americana hoje em dia ela é capitalista, né? Os Estados Unidos, mas dentro do capitalismo se divide entre eventualmente os mais humanistas, vamos chamar assim, dos mais talvez tradicionalistas, não sei como eu chamaria. Mas como que você vê esse movimento do que é esquerda, independente de onde seja, assim, esse movimento de sair um pouco do tom econômico, do tom da condição humana das pessoas, para essa coisa mais da liberdade do mundo? Porque entre tudo que se pode dizer, uma coisa é fato, né? Tanto o Brasil quanto os Estados Unidos são países mais diversos do mundo. O que eu acho interessante é o seguinte, veja só a importância de você ter uma nomenclatura que seja mais palatável, né? Veja só que interessante os mexicanos tratarem a forma como eles tratam da vida humana, a vida social, a política econômica, com um outro tipo de expressão, que eles chamam de humanismo mexicano. Porque o que é o cara ser de esquerda, classicamente? É o cara ter uma visão humanista. Que visão humanista é essa? Você não achar legal uma exploração do trabalhador, o trabalhador trabalhar 14 horas por dia, da mulher não ter direito específico para a condição dela, ter um auxílio, uma condição para ela ter uma criança, ou a família não ter condição de ter uma escola, de não ter acesso à saúde. Então, essa visão humanista de você ter uma preocupação com o próximo é que a gente poderia classificar como o espectro principal da esquerda. Então, uma visão de esquerda. É isso que eu falo. Agora, isso é uma classificação muito difícil, porque você chega na Rússia, o que é a Rússia? A Rússia tem esquerda na Rússia? A China, a China está classicamente, você pode chamar o chinês de esquerda. O Japão, o que é o Japão? O Japão é um país socialista? Porque no Japão o que acontece? Tem uma igualdade de oportunidades muito grande. Você tem elites no Japão? Tem. Mas você
Desde que você não seja imigrante. O imigrante lá Desde que você, muito maltratado. exatamente. Segue, sabe, né? Agora, você, Caidinho. em países que você tem algumas equalizações, tanto país pobre quanto país rico, você tem condições de vida que permitem a sociedade ter menos graus de violência. Olha que coisa louca. Você pega assim o Japão. A polícia do Japão, durante um ano, deu 7 tiros. Durante um ano, a polícia toda. Isso aí